Aguarda a professora, viu? Aguarda aí a professora que ela tá chegando. Não faço assim. 987764693. Bom dia. 8, 7, 7, 7, 6, É. 4, menos. Menino, a gente tá dando aula, ela tá assistindo a Boa, aula. Laís. 9, Não nada, meu Deus do céu. Obrigado, Marcão. 987 987 7. Ih, vai pra lá, vai pra ele botar lá. 46. Diga aí, minha filha, diga. Menino, pelo amor de Deus. Diga. 987764693. Ah, meu Deus, minha câmera de novo. Fora do ar. É porque tá dando aula que é online, aí fica quase mais baixo, quase mais por passado. 9. 9877. Minha câmera tá fora do ar. 9, 8, 7, 7. 2 minutinhos, viu? Minha câmera tá fora do ar. Tô esperando aqui silêncio. Sexto ano. 93. 693, né? Bota aí no papel aí, Eu por acho favor. melhor ir Bote. pra lá. É porque eu não Fala sei. embaixo. Fala embaixo que eu tô em aula. Fala embaixo que eu tô em aula. Fazer um negócio desse, a pessoa dando aula. Dá 2 pessoas, uma assistindo. Ela tá colocando aqui, né? Eu não sei de qual não. Peraí, por favor. Enrolado. 8776. Sim, sexto ano a gente vai. 776. Agora parece que não tem ouvido. Vou fechar isso aqui. É que eu tô ouvindo. Sexto ano a gente vai fazer o exercício do assunto que, se estiverem me escutando, vocês digam depois se não tiver, porque nem a câmera tá entrando. A câmera tá uma casa séria. Dá para escutar, professora. Tá? Então, Tá. a gente vai fazer o exercício, viu? Daquele assunto. Deixa eu pegar aqui o caderno, 2 minutinhos. Eu estou aqui bem perto. Deixa eu pegar o caderno aqui. Aquele caderno verde. Enrolamento hoje, viu? Caiu, quebrou. O negócio tá sério hoje. Sério, Jesus. Sim, então o exercício vai ser, deixa eu ver o título do assunto, história. O assunto foi esse. A Europa e a formação. Foi esse? Deixa eu ver. Aí, viu? A Europa e a formação do feudalismo. O último assunto, não foi? Que eu disse a vocês de história. Vou dar... O último assunto de história, né? Foi a Europa e a transformação do feudalismo. Aliás, nós tivemos 3 assuntos que eu falei, né? Foi dividido, prova e tal. Aí hoje a gente vai fazer uma mini revisão. Eita, pronto, cadê? Cadê? 2 minutinhos, viu? Que eu tô só... Menina, a câmera hoje não pegou. Misericórdia. Não sei o que tá vendo. Acho que foi... Sim.
exercício, né? Aí você bota exercício, a Europa e a formação do feudalismo. Aí, número 1, vamos para o número 1. Né? Número 1, a gente vai botar assim. O termo. Aí abre aspas e bota idade média, fecha aspas. O termo idade média, abre aspas em idade, fecha aspas, média. Se aplica a história o termo idade média se aplica à história Professora, Oi, a senhora pode repetir o título? o título, a Europa e a formação do feudalismo. Peraí, professora. A Europa, A formação do feudalismo. A Europa e a formação do feudalismo. Pronto. Sim, primeira pergunta. Primeira pergunta. Você bota assim, o termo, abre aspas, aí bota idade média, fecha as aspas. O termo, né? O termo, aí bota idade média. Aí, na palavra idade, você abre aspas, aí média, idade média, aí fecha as aspas. E tem que ser com letra maiúscula, idade média. Aí fecha as aspas. Pronto. Aí, continuando. Se aplica Se aplica a história a história de todos a história de todos. Professora, essa é a resposta? Não, ainda é a pergunta. Quando for a resposta, eu digo. Resposta. Aplica a história de Se todos, aplica né? a história de todos os povos do mundo Do mundo, num período, quer falar? no Num período período que que se estende, estende
do século V, do século V, Peraí, que se estende. que se estende do século V, 5 em algarismo romano, quer ver, viu? Tem Século V 5. ao 15. 15 é XV. Ao 15, XV. Pronto. Agora a gente vai para a resposta. Resposta. Aí, primeiro é assim. Você bota não. Aí bota ponto. Não. Ponto. Ponto. O termo abrange, o termo abrange, O termo abrange abrange apenas, o termo abrange apenas as transformações as transformações ocorridas. A resposta chega na ponta do lápis aqui. É a resposta. Aham, É a resposta, viu? tá. Transformações ocorridas. Vou repetir. Não, né? O termo abrange apenas as transformações ocorridas com as Transformações ocorridas, né? ocorridas as Com as sociedades europeias europeias. e suas características. Ponto. Na mesma linha. Suas características. Ponto na mesma linha. Ô, tia, peraí. As transformações ocorridas, né? O que mesmo? Ocorridas as sociedades europeias e suas características. Ponto na mesma linha. E suas características. Características é ponto na mesma linha. Vai. Pronto. Pronto. Aí. Povos que habitavam a América, A América. povos que habitavam na América, vírgula, Vírgula. na América, vírgula, Ásia, Que habitaram na América, na América, vírgula, Ásia Na América, Ásia e a África.
e a África nesse período. Nesse período, Ásia e a África. Nesse período, Aí, vírgula, nesse nesse período. período, tiveram Ásia e África é vírgula, né? nesse período tiveram características Tiveram características diferentes tiveram características diferentes e passaram diferentes e passaram que passaram, né? por processos Por processos distintos distintos, distintos, D-I-S, T-I-N-T-O-S, distintos do europeu. Ponto final dessa pergunta. distintos da resposta. Então, desculpa da resposta. Do europeu. Ponto final da primeira resposta, né? Vamos para a de número 2, né? Número 2. Quem eram os bárbaros? Aí você abre aspas e fecha as aspas na palavra bárbaros. Quem eram os bárbaros? E bárbaros. bárbaros. Abre aspas e fecha as aspas. E como eles influenciaram a formação do feudalismo. Peraí, repete. Quem eram os bárbaros? E como eles influenciaram Como eles influenciaram a formação do feudalismo. do feudalismo, né? Pronto. Resposta. Os bárbaros Os bárbaros eram os povos quê? eram os povos que não Que não
haviam, havia com H, H-A-V-I-A-M, que não haviam Não haviam sido, que não haviam sido, né? sido, S-I-D-O, que não havia sido romanizados, Romanizados. ou seja, vírgula, Haviam sido romanizados, romanizados, né? romanizados, vírgula, Ou ou seja, seja, vírgula. Espera, professora, espera um pouco. que não haviam sido romanizados, vírgula, ou Ou seja, seja, vírgula, que não falavam o latim, ou o grego, que não o falavam latim, o latim ou o grego, O latim ou grego. ou grego, e não tinham e não tinham, E não tinham, né? e não tinham os mesmos Os mesmos hábitos hábitos com H, hábitos, os mesmos culturais, hábitos culturais e religiosos, não tinham os mesmos, não tinham os mesmos hábitos com H, os mesmos hábitos culturais e religiosos. a senhora repetiu tanto essas coisas sobre os bárbaros, e eu copiando aqui, e religiosos. É? Aí eu, espera a professora falar. Religiosos. É isso mesmo. Que eles. Ponto. Ponto na mesma linha. Esses povos. A professora ainda está falando sobre os bárbaros ou como eles. Ponto na mesma linha. Ainda é a resposta, viu? Ainda é a resposta. Certo, mas estava falando sobre os bárbaros ou como eles Os influenciaram bárbaros ainda. Sobre os bárbaros. Certo. Esses povos haviam ocupado Ô tia, faço de novo. esses povos Eu parei em religiosos, aí ponto na mesma linha. aí ponto na mesma linha. Aí você bota Tá. na mesma linha, bota esses povos Esses povos haviam ocupado
uma parte Uma parte Império Romano. do Império Romano, certo? É isso. Vírgula. Império Romano, vírgula. Contribuindo para fragmentá-lo. Contribuindo para fragmentá-lo. Ponto na mesma linha. Para fragmentá-lo. Ponto na mesma linha. Isso provocou a fuga da população das cidades para o campo. Para o campo, das cidades para o campo. Ponto. Acreditando Repete. Oi? Repete. Então, de onde, hein? Para o campo. Para o campo. Aí é ponto. Para o campo, ponto. Acelerando a ruralização. E a substituição Repete, professora. depois de ruralização Pluralização é ruralização. nome estranho. É ruas, né? Porque ele diz assim, a fuga da população das cidades para o campo, acreditando a ruralização, quer dizer, crescimento de ruas, né? E substituição de estrutura. Vai logo pegar seu lanche, que sua boca vai sair. Ó. Agora vai querer pão, tem pão, tem requeijão. Vai pegar um suco, deixa aberto para ver o seu movimento, se é mesmo calculável. Oi. Minutinho, viu? Vá. Vá lá, pegue. A ruralização. É porque eu tava dando ordem para ir pegar o lanche dela, que deu um intervalozinho, sabe? Da aula dela. Sim, repetindo, viu? Vou repetir tudinho logo. Onde eu tava? Meu Deus. Sim.
Gente do céu, me perdi. A resposta foi: quem eram os bárbaros? Foi? Não, né? A pergunta foi: quem eram os bárbaros e como eles influenciaram na formação do feudalismo? Esses povos haviam ocupado entre parte dos Império Romano, quando fragmentados, e isso provocou a fuga. Ruralização. Pronto. A ruralização e a substituição da estrutura escravista pela feudal. Ponto final dessa resposta. Não pegou suco não, filha? Não. Vai pegar um suquinho? Vai pegar um suco. Você vai comer o quê? Só chocolate? Não de barriga não. Ah, meu Deus. Isso é o número 3. Vamos para o número 3. Descreva o contexto social, vírgula. Descreva o contexto social. Vai lanchar, minha filha. Vai. Só isso. Descreva o contexto social, vírgula, econômico, descreva o contexto social, vírgula, econômico e político da Península Arábica. Professora, Oi. repete, escreva um contexto social econômico. Descreva o contexto social, vírgula, econômico e político Só isso. da Península Arábica, Da Península Arábica, no período No período em que o islamismo foi fundado. Gente, 2 minutinhos, viu? Ela ligou, mas eu não tenho crédito. Então, tu tem crédito, Igor? Sim, eu não tenho não. Tá preocupada, tua mãe. Sim. Resposta. Eu não tenho, nem posso aprender, porque eu aqui. E a gente tá assistindo. Eu tô dando aula, você assistindo aula. E aí? Então, resposta do número 3. Na Península Arábica, vírgula. Repete a resposta. Na Península. Oi. O islamismo Foi furtado. foi o quê? Eita, fundado, desculpa. Vi mal, gente, desculpa. No período em que o islamismo foi fundado, viu? Desculpe. Uhum. É tanta perreio que chega. Não, um liga de um lado, o outro fala de outro.
Foi fundado, desculpe. Aí vem a resposta. Resposta. Na Península Arábica, vírgula, no século VI, 6 é VI. Na Península Arábica, vírgula, no século VI, vírgula, existiam cerca de 300 tribos. Você pode botar em número. 300 tribos, vírgula, ponto. Trezentas tribos. De o quê? Haviam cerca de 300 tribos. Pode botar em número, 300. 300 tribos, ponto. Algumas eram nômades, vírgula. Algumas eram nômades, vírgula, como as dos bárbaros. Como as dos bárbaros. 300 tribos. Oi? 300 tribos. 300 tribos, vírgula, aí ponto, na mesma linha. Algumas eram nômades. Algumas eram nômades. Aí, como as dos bárbaros. Como as dos bárbaros. Aí, outras viviam em núcleos urbanos. Núcleos. N-U-C-L-E-O-S. Núcleos urbanos. Como a dos bárbaros. Como a dos bárbaros. Outras viviam em núcleos. Viviam em núcleos como... Professora, outros viviam em Em núcleos núcleos. urbanos. Não, outras viviam em núcleos. A senhora falou urbanos. Não, urbanos, eu falei, na Península Arábica, no século VI, existiam cerca de 300 tribos. Algumas eram nômades, como os dos bárbaros. Outras viviam em núcleos urbanos. Como... Então, a senhora falou... Eu disse Desculpa, núcleos urbanos. Outras viviam em núcleos urbanos, como os mecas. Outras viviam em núcleo urbano, como os mecas.
Como os mecas. Meca, M-A-E-C-A, como os meca. E os, Como e os mecas. os mecas e os iatrabes. Eu vou dizer como é que se escreve. Y-A-T-R-E-B. E os iatrabes. Y-A-T-R-Y-A-T-R-E-B. E os iatrados, né? É. Pronto. Termina essa resposta, viu? Vamos para a próxima pergunta. Lembrando que eu só tenho só são 7 questões. A gente está em qual? Na 5, é? Não, na 4, né? 4. 4. Cite as diferenças Cite as diferenças Cite as diferenças entre os seguidores. Fala o número 4. 4 é cite as diferenças. Cite as diferenças De ideias entre os seguidores cite as diferenças de ideias entre os seguidores das entre os seguidores, os seguidores das seitas xiita e sunita. Peraí, das seitas. Seita, xiita com X. Xiita. Eu não entendi nada, professora. Peraí, 2 minutinhos. Olha, cite os seguidores das seitas xiitas, é X-I-I-T-A. Então, desculpa, viu? Das seitas xiitas, é porque o Ita é tão junto, deu para mim ver. A senhora pode Xiita é como, professora? Ita e sunita. E sunita é porque ficou o I. Da seita A senhora pode digitar, professora, xiitas. é X-I-I. T-A. Xiita. Eu escrevi S-H-I-I-T-A. Não é com X. E sunita. S-U-N-I-T-A. Eu pensava que o nome dela era Sunita. Não. São as duas seitas. Você vai citar a diferença entre os xiitas e sunita. O que é seita? Seita, né? Imitação de religião, né? Só que é com sacrifício maior, né? Professora, Por exemplo, é um tipo de religião, aliás. É um tipo de religião onde o sacrifício deles não é bom a pessoa seguir esse negócio de seita, porque eles fazem muito sacrifício, entendeu? Tem umas que tem gente que segue, como essa seita Xuauê. Essa seita Xuauê é uma seita que muita gente dizem que eleva o pensamento e a pessoa fica mais inteligente, essas coisas assim, que não tem sacrifício. Mas a maioria das seitas tem sacrifício. Aí não é bom a gente seguir muito, mas vamos ver a diferença dessas duas, qual é, né? professora, xiita e Sunita. pode digitar. Vamos, a resposta? Uhum. Resposta. Só a pergunta, xiita e sunita, pode digitar sunita? S-U, xiita é X-I-I.
xiita, X, I, I. E sunita é S-U-N-I-T-A. Sunita. S-U-X-I-T-A. Não, xiita é X-I-I-T-A. Xiita. Aí, sunita. S-U-N-I-T-A. Sunita. Agora vamos à resposta. Aí você bota assim: os xiitas. Os xiitas defendiam apenas um descendente, os xiitas defendiam apenas um descendente Faltam 2 minutos, viu? apenas um descendente de Maomé. Lembra daquele Maomé que a gente viu a gente já viu ele também aqui no feudalismo, né? E ele foi o fundador do islamismo, tal, ele pregava a religião, né? Então, esses xiitas, eles defendiam apenas um seguidor dele, de Maomé. Eu acho que eu botei até na prova uma vez, assim, quem foi Maomé, não foi? Acho que eu botei isso, que quando nós vemos aqueles da religião. Então, eu acho que era Maomé, né? Descendente de Maomé, né, É. professora? Ele era coaxita, né? E pertencia à família, ele era pobre, né, Maomé. Aí conseguiu retornar à Meca em 601 e unificou a religião e a política da Arábia. Então, quer dizer, aí essa religião aqui, os xiitas, ele era coaxita, Maomé, né? Era pobre, uma pessoa pobre, mas aí ele começou a pregar, né? E unificou a religião e a política. Aí, essa religião aqui, essa seita, que é um tipo de religião, né, que eu falei, só que é uma coisa que pede mais sacrifício, ele diz assim, os xiitas defendiam o seguidor de Maomé. Aí, onde é que eu estava? Assim, aí os xiitas defendiam apenas um seguidor de Maomé. Aí, ponto. Sim, apenas um descendente de Maomé. Maomé. Aí tem dizendo que esse descendente de Maomé era escolhido para ler o Alcorão e tal, entendeu? E começa a dizer, aí vamos para a outra resposta. Se defender de Maomé, deixa eu ver os sunitas, os muçulmanos, além disso, espera viu? Falta aqui. Os sunitas defendiam